Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um conteúdo bem importante e ele é um pouco complexo para a gente estar estudando, tá? Então, eu peguei alguns artigos que eu acho que são bem relevantes para a gente estar estudando, para a gente estar dialogando. E o que eu sempre falo, a gente tem que tentar ler a lei toda, entender, interpretar, porque diante disso tudo que a gente tem aí de documentos para ler, eu acho muito necessário a gente perder um tempo aí debruçando em cada lei para entender qual é o ponto importante, o ponto-chave de cada documento. Agora a gente entra falando sobre as disposições preliminares desse documento. O artigo 1º, ele fala que esta lei dispõe sobre proteção integral à criança e ao adolescente, tá? Então, quando a gente fala de proteção integral, a gente está falando que este documento protege a criança e o adolescente no aspecto físico, emocional, social, tá? E psicológico. Então, é uma proteção que vai muito além dos maus tratos, mas sim de rejeição, discriminação, exposição dessa criança a um ambiente, umas situações desfavorável, ou que vai aquém, ou que vai além da maturidade, da estruturação psicológica dessa criança. Então, a proteção integral envolve os fatores físicos, emocionais, psicológicos desse indivíduo. Artigo 2, que é um artigo bem cobrado em prova, em várias bancas, fala assim: considera-se criança, para efeito desta lei, a pessoa até 18 anos de idade incompletos, tá? Incompletos. Então, a gente tem aí que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a pessoa é considerada criança até 12 anos incompletos. E adolescente, aqueles entre 12 e 18 anos. Então, 12 anos completos a 18, adolescente, tá bom? Pessoas até 12 anos incompletos são considerados como criança. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Ou seja, existem medidas que são aplicadas à criança de 18, a adolescente de 18 e 21 anos de idade, tá? Então, assim, essas medidas que acontecem são casos de comportamentos, atitudes que não tem como a gente punir de uma forma mais severa esse jovem. Então, eles pegam, eles chamam isso de medidas socioeducativas. Em caso, aí diz aqui, ó, medida socioeducativa. Em caso em que uma infração foi praticada durante a menoridade e foi aplicada a medida socioeducativa de internação, o qual tem um prazo máximo de 3 anos, tá? Então, essa medida de internação, ela tem um prazo máximo de 3 anos. Então, qualquer infração praticada durante a menoridade, tá? Então, esse jovem, esse adolescente, ele entra nessa infração aplicada de internação, tá? Competência para adoção. Artigo 40 do ECA dispõe sobre essa questão, designando que, para menor de 18 anos, são aplicadas as normas do Estatuto. Em caso se trate de maior idade, aplique-se as regras de direito da família, tá? Então, assim, quando esse menor, né, esse jovem de 18 anos a 21, ele comete algum tipo de infração, ele pode ir para internação, que aí a gente tem o DEGASE, pode ofertar serviços sociais à sociedade, né? Prestação de serviço voluntário, tá? Um exemplo é ir para alguma instituição pública para ajudar na organização de saída e retorno da escola.
Existe aplicações específicas para cada caso, tá? Então, ou seja, tem uma proteção integral, o ECA oferece isso, mas também tem as infrações que devem ser aplicadas a esses jovens. Direitos fundamentais, artigo 3. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que se trata a lei, assegurando-lhe por lei ou por outro meio todas as oportunidades e facilidades a fim de facultar o desenvolvimento mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. Então assim, a lei, o ECA, fala o quê? Que a criança e o adolescente, ele tem o quê? Direitos fundamentais, tá? Igual a um adulto, tá? Então, ele entra o quê? Dentro desse contexto de oportunidades, facilidade, e quando eles falam aqui da proteção integral, envolve o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social desses jovens, tá? Então, assim, é uma proteção ampla, holística, tá? Então, respeitando as condições sociais, psicológicas, fatores socioeconômicos. Então, a gente pode ver o que é uma lei abrangente, é uma lei que visa pela democracia dos jovens e os direitos, né? Direitos de liberdade, direitos de acesso, direitos de oportunidades, tá? Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a toda criança e adolescente, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que difere as pessoas, as famílias ou a comunidade em quem vivem, tá? Então, assim, é abrangente, né? Tem uma perspectiva inclusiva, de diversidade, tá? E subjetiva. Artigo 4. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação e ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Tá vendo? É dever da família ofertar para a criança e o adolescente essas oportunidades, ou seja, são prioridade. Por quê? Essas pessoas, quando são inseridas nesse espaço, elas se desenvolvem. Então, ela tem que ter convivência, né, nesse espaço, ela tem que ter um momento de lazer, tem que ter uma boa educação, tem que ter um mínimo de saúde. A gente sabe que o SUS é um sistema muito ruim, mas tem que ter todo esse contexto, porque a gente está lidando com futuros adultos, pessoas que podem influenciar e ser influenciado por esse mundo. Então, a gente está falando de formação cidadã, né? Formação de direito. Garantia de prioridade. Então, o ECA fala o quê? Primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância, que está dentro do ECA, né? Ou seja, isso é prioridade para criança e adolescente. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou em relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção à família e à juventude, tá? Direito à proteção, artigo 5. Nenhuma criança ou adolescente será objeto
de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, assim, qualquer pessoa que tentar em ação agredir, né, esse público, fala de multas, fala de vários processos que essa pessoa passa, né, essas infrações. E tem também a omissão, exemplo, o pai que não matricular seus filhos na idade própria, tá? Então também ele entra no ECA, ele entra de acordo com o ECA, ele é punido. Em alguns casos, essa criança ela vai ser acolhida pelo conselho tutelar, tá? Então a ação ou omissão a esses públicos, a criança e o adolescente, tem infrações inerentes a cada caso, tanto na omissão quanto na ação. Artigo 6. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências de bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e as condições peculiares da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Tá? Então, se são pessoas que estão em desenvolvimento, elas têm direito de acesso, tá? Ao ensino, à educação, à saúde, à liberdade, ao esporte, lazer, aos espaços de convivência. A família não pode ser negada. Questões de prova. Vamos lá. Os pais que utilizam tratamento físico ou cruel como formas de correção dos seus filhos, de acordo com o Estatuto da Criança, do Adolescente, a opção que completa adequadamente a frase acima é: pessoal, eu não estou vendo ninguém. Quem que está aí? Que eu não sei. Eu não consigo ver quem entrou, que eu botei direto para entrar. Raquel. Raquel? Sim, Sandro. bom dia, Carlos. Bom dia, Carlos. Sandro. Ah, tá. Vocês dois, né? Bom Ótimo. dia, Júnior e Erro. Aí, ótimo. Então vamos lá, pessoal. Bom dia, Júnior. Bom dia. Bom dia. É porque eu não consigo ver, tá direto. Vamos lá, pessoal. Número 1, tá? Lembrando que as questões são bem básicas, tá? Mas tem coisa bem difícil aí para estudar. Vamos lá. Deve socializar sua prática para inclusão de outras famílias? B. Pode ser advertido ou encaminhado para tratamento psicológico? C. Qual a resposta que vocês acham? B. B de bola. B. Isso aí, B de bola, a resposta. Pode ser advertidos e ou encaminhados a tratamento psicológico. Tudo bem? Aí eles afastam, isso teve um caso aqui de um rapaz que eu conheço, né? O conselho passou essa criança para o pai, que a mãe, além de usar droga, agredia, batia, amarrava em corrente. Só que depois que ela tem o laudo, que ela recebe um parecer da clínica falando que ela está bem, ela pode ir lá e solicitar a devolução do filho. Já tem isso ainda, entendeu? Então, esses casos aí, afasta. Aí, um exemplo, não tem pai, não tem ninguém, aí o conselho pega essa criança. Até a mãe ter uma sanidade
para voltar a cuidar desse menor. 2. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser encaminhado ao Conselho Tutelar situações de Essa eu vou chutar, Júnior. D. Eu ficaria com a D também. Isso aí, deve ser encaminhado ao Conselho Tutelar situações de elevados níveis de repetência. Isso está lá no ECA. No ECA não, no LDB. Tá? Número de repetência, a escola acima de 30%, ligam, tal. E em caso de repetência também aciona, né? Faltas e repetência. 3. O Conselho Tutelar é um órgão designado pela sociedade para zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. A respeito, analisa as situações a seguir. Eu iria na E, professor. Isso. Eu também. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o dirigente do estabelecimento de ensino fundamental deverão comunicar de imediato ao Conselho Tutelar. É isso aí. Letra E. Tá bom? Então, assim, ela é uma lei que cobra-se muito em prova, mas não se compara à LDB, mas a gente pode encontrar ali uma, duas ou três tipos de questões sobre o ECA. Só que ela é um documento muito extenso, tá? Muito grande. Mas tem alguns pontos ali que é específico da educação. Então, a gente lê esses pontos, eu acho que está até ali no começo dessa aula, tem lá os artigos, é estudar muito sobre isso. Porque a gente teve alguns alunos que fizeram prova agora, semana retrasada, e alguns erros é por falta de aprofundamento do assunto, né? Uma coisa é você ler superficialmente. Eu li ADB, li. Outra coisa é você ler, resumir, fazer fichamento e fazer muito simulado. Porque isso exige tempo, dedicação. Então, às vezes, você sabe mais aquilo, você sabe aquela lei, o assunto, só que você fica dá uma incerteza, uma dúvida, por falta de domínio daquele assunto. Então, isso você só adquire fazendo resumo, né? Tem um camarada que ele é muito bom, esqueci até o nome dele, ele fala que a aprendizagem é quando você escreve, né? Então, assim, escrever. Você faz o resumo, mapas mentais, você escreve, você processa aquilo, você não esquece mais. Então, você tem que ler e escrever. Aí você decora aquilo. Quando vem, caraca, é aquilo lá que eu já anotei sobre isso. Então, tem que ter essa leitura, principalmente se tratando de banca complexa, né? Eu acho que todas são, né? Mas tem algumas que exigem um pouco mais. Vamos lá. Direito à vida e à saúde, artigo 7. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida, à saúde, mediante a efetivação das políticas sociais públicas
que permitam o nascimento, o desenvolvimento sadio e harmônico em condições dignas de existência. Artigo 8. É assegurado a todas as mulheres o acesso ao programas Política de Saúde da Mulher e do planejamento reprodutivo, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto, puerpério e o atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, a lei está aí, mas a gente sabe que na prática é um negócio muito difícil, né? Mas a lei fala isso aí. Eu botei só os artigos que caem mais, tá? Que eu vejo mais em prova, mas é bom a gente ler todos, tá? O atendimento pré-natal será realizado por profissional de atenção primária. A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que acompanhou sua fase pré-natal, e cumpre-se ao poder público proporcionar o apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele necessitem. Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos filhos recém-nascido alta hospitalar, responsável e contra referência na atenção primária, bem como acesso a outros serviços e grupos de apoio à amamentação. A assistência psicológica à gestante e à parturiente e à puerpéria deve ser indicada após a avaliação do profissional de saúde no pré-natal e no puerpério, com encaminhamento de acordo com o prognóstico. Tá? Então, aqui fala mais dessa relação da gestante com o bebê. Conscientização de gravidez na adolescência, artigo 8. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente na semana que inclui o primeiro dia de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Questões de prova, FGV 2023. Vamos lá. E aí? Então, vamos lá. O que está dentro do estatuto? Né? Então, vamos lá. De acordo com o estatuto, são consideradas crianças os indivíduos com 10 anos incompleto? Adolescentes, os que têm 10 a 18 anos? Tá errado, não tá?
Sim. Tá errado, porque quando a gente fala de criança, até 12 anos incompletos, e adolescente de 12 anos completos a 18. Então, esse primeiro aí está errado. Outro, de acordo com o estatuto, são deveres da criança e do adolescente respeitar pais responsáveis, frequentar a escola, cumprir carga horária estipulada para suas séries, respeitar os professores, educadores e demais funcionários da escola, entre outros. Tá certo ou tá errado isso? Tá certo, professor. Isso. Tá certo? Vamos ver isso aí. Outro, vamos lá. De acordo com o Estatuto da Criança, são direitos da criança e do adolescente não sofrer nenhum tipo de negligência ou violência, expressa livremente expressar livremente as suas próprias opiniões, ter a proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas. Certo. Essa aí tá certo. Mas o gabarito que está me dando aqui é a letra C. E aí, vamos tentar achar o erro aqui onde está o erro aqui na segunda frase, ou se, que acontece muito, né, o gabarito está errado. Então, vamos lá, ó. De acordo, aqui tá falando, a primeira a gente sabe que é falsa, agora eles estão me dando também a segunda como falsa. Então, vamos lá. De acordo com o estatuto, são deveres da criança e do adolescente respeitar pais responsáveis, frequentar a escola, cumprir carga horária estipulada por sua série. O erro está aqui. Tá bom? Ele não estipula carga horária para a sua série, né? A carga horária é anual. Tá? A gente leu isso lá na LDB. Tá? Possivelmente o erro está aqui. O restante eu vejo que está certo. A respeitar professores, educadores e demais funcionários da escola, entre outros. O que vocês acham? É confuso, né? Mas o gabarito está dizendo que é falso. Mas às vezes ele bota assim, a gente já... Eu estava até conversando com uma aluna essa semana, eles marcam uma coisa, a gente vai lá ver e estudar mais a fundo é outra, entendeu? Mas possivelmente o erro está aqui. Porque tem a ver, né? Por exemplo, cumprir carga horária estipulada para a sua série. A gente sabe que é anual, mas é estipulado para aquela determinada série, né? Por exemplo, tem série que a criança tem que estudar um pouco mais. Igual minha filha, ela sai 12h20, meu filho sai 11h30. Aí ficou meio confuso, né? A série dela tem uma carga horária maior. É que ano dela? Não é porque ela está em ano diferente, não? Na mesma... eles estão em anos diferentes, por isso, mas aí é da série, né? No caso, ela tá no 8º ano e Gabriel tá no 5º ano, né? Fundamental 1 e 2, 1 e né? 2, Ficou bem subjetivo, né, essa pergunta. Né, realmente. Então, você vê que a banca, ela deixa umas coisas meio doidas, mas ela me deu a C como resposta certa, tá? Depois a gente pode até ir mais a fundo, tentar ver se alguém comenta algo sobre a questão. Depois eu dou uma olhada e posto lá. Vamos lá, 5. Criança e adolescente têm os mesmos direitos
direitos humanos gerais que o adulto e também direito específico que reconhece suas necessidades especiais. As crianças e os adolescentes não são propriedade dos seus pais, nem são objetos indefesos de caridade. Eles são seres humanos e são sujeitos de seu próprio direito. De acordo com ECA, o direito específico à liberdade compreende os seguintes aspectos, exceto um: direito à liberdade para a criança e o adolescente. Tem uma que é exceção. Participar da vida política na forma da lei? Eu iria na letra E, professor. Eu acho que isso aí pode, isso aí é um direito. O adolescente. Ah, é verdade. Eu iria na letra E. É, nesse caso aí é mesmo. Eu li rápido. Estou vendo o que significa isso aí. É uma modalidade de ensino que os pais familiares são responsáveis por educar seus filhos em casa. Que no caso eles não precisariam ir na escola. E a escola, letra E. A exceção é essa aí. Tá? Então, eles têm opinião de expressão, buscar refúgio, auxílio e orientação, brincar, participar da vida política da forma da lei, né, que tem aquela idade, eu não sei se é opcional com 16 anos, com 18 é obrigatório. É um negócio desse aí, para os jovens, em termos de votação e de expressar seu direito de democracia. Artigo 10. Estabelecimento de saúde. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestante pública e particular são obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais no prazo de 18 anos. Isso aí cai a beça em prova. Eu errei esse negócio uma vez. Ou seja, você vai lá no hospital, você tem seu filho lá, e o documento de entrada de todo o processo tem que ficar nesse hospital até a criança completar 18 anos. Tá? Tem que ficar lá registrado. Depois desse prazo, ele coloca num arquivo morto. Tá? Identificar recém-nascido mediante registro da sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizada pela autoridade administrativa competente. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. Acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quando a técnica adequada, quanto à mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente. Desenvolver atividades de educação, de conscientização, de esclarecimento a respeito da saúde mental da mulher no período de gravidez do puerpério. Maus tratos e constrangimento, artigo 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante, de maus tratos contra criança e adolescente, serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, tá? Sem prejuízo de outras providências legais. Tá bom?
Esse parágrafo aqui não cai muito, não. Aqui está a resposta. A C, aquelazinha eu fiquei com dúvida, né? Por conta, mas eu vou tentar ver para ver o que a gente pode refletir sobre isso. Agora eu vou colocar um outro negócio aqui para a gente dar uma refletida. Pessoal, e o estudo? Fala para mim. Vocês estão estudando? Tem um pessoal que fez prova aí que deu uma balançada. Isso é bom, né? Para saber como é que tá. E aí? Na reta final? Fale para mim como é que tá o negócio. Reta final, Carlos. Eu não estudei assim como eu gostaria. Muita coisa. Às vezes meu marido embarca, eu fico com as crianças para lá e para cá, aquela correria. Mas estou fazendo assim, na medida do possível, o que eu consigo, né? Uhum. Tentando rever algumas coisas. Sei. Não, é isso. Concurso é isso aí mesmo. É adequar a realidade que a gente tem e progredir. Tentar estudar, vai estudando, assimilando, com calma. Porque realmente ele é complexo, né? Porque não é só um assunto, né? Não é só um conteúdo. São vários assuntos que você tem que dominar ali. E dentro de uma jornada de trabalho, de compromisso, de demandas altas, fica bem complicado, né? Adequar. Mas não é impossível. A questão mesmo é gerenciar o tempo, fazer uma boa gestão de tempo, para tentar ter um domínio legal, né? Então, assim, a gente teve alguns alunos que foram fazer prova, eu tive contato com outros, e é aquilo que eu falo com vocês. Teve alguns que foram muito bons de específica, a maioria vai bem na nossa área de específica. Agora, pedagógico e português tem dado uma balançada, né? Tem muita gente acertando 6, 7 no português, chega na parte didática, de 10 acerta 2. Ou tem gente que acerta 8, 7 a 8 de didática, chegando no português, acerta 3, 2. Então, assim, o português é o que reprova mais, não é específico. É aquilo que eu falo com vocês. Português. Agora, não, então peraí, eu sou muito ruim no português. Então, você tem que procurar ter domínio em 2 blocos ali. Ou seja, ser uma pessoa muito boa na parte específica e ser uma pessoa acima da média na parte de didática, pedagógica. Aí, um exemplo, específica de 20, você acerta 15, e na parte de didática de 10, você acerta 7, 8. Aí você pode ir lá no português e deixar 3, 4, 5, tá? Mas a média, na parte específica, ela tem que ser bem alta. Você tem que errar ali no máximo 5 de 20. Se for 30, no máximo 6. Acertar mais 24. Tá? E específica, aí que é bom. Para essa prova agora, seria legal o quê? Se eu acertar mais 20, seria legal, né? Vamos falar de sonhos aqui, de possibilidades. Acertar mais 24 na parte específica de 30. A lei, como eu disse lá atrás, lei orgânica normalmente tem que fechar, acertar 9, 10, porque ela vale ponto. Se acertar mais 8, vamos botar mais 8 ali. Parte didática, você acertar mais 7, o português você pode sambar. Você pode sambar ali com 3, 4 ali, 5, que dá para brigar. Então, isso depende de quê? De paciência, tranquilidade e estratégia. É aquilo que eu falei com vocês. Pegou a prova, vai para aquele assunto que você tem mais facilidade e segurança. Se você entrar na matemática, e ainda tem ela ainda, você vai começar a errar, você vai ficar. Aí você vai para onde? Aí depois que você sai dela, você sai como? Desmotivado.
Então, primeiro você vai para aquele assunto que você domina mais. Você é mais seguro. Aí você sai dali o quê? Com a estima sua legal. Pô, caraca, eu estudei isso lá, pô, aquilo ali eu sei. Aí você faz os outros. Agora, se você for para um bloco ali, que é um assunto que você não domina, você é insegura ou inseguro, você já sai dali mal, arrasado. Gente, já errei tanta coisa lá no português, eu nem sei se vai dar. Aí você vai lendo já com medo, vai querendo ir embora, já vai falar, ih, não vou passar na prova. Então, vá para o assunto que você domina mais, faça ele, depois você vai para os outros. Eu, no meu caso, eu vou sempre na parte didática, que eu domino, dá para ir, né? E específica. Português, só se o texto for muito grande. Aí, como eu sou muito ruim de compreensão de texto, aí eu falei, deixa eu sofrer logo aqui, porque cansa. Mas mesmo assim, tente ir para aquele assunto que você domina mais. Aí você sai dali como? Não, peraí, pô, fui bem aqui. Aí você vai Ô, Carlos, dá licença aqui. Então, o ideal não é seguir o caderno de prova, é você Não. ir no que você. Porque Uhum. normalmente eu faço seguindo a sequência ali, né? Eu vou direto ali no que tá no caderno. Não, eu acho que vai ser frustrante, assim, você ir para o português, que a gente sabe que é uma prova, é uma banca difícil. Olha só. Aí você vai no raciocínio lógico. É outro sofrimento, né? Pelo menos eu não domino nada disso. Aí, olha só, aí quando você entrar no pedagógico, apesar de você falar, eu já estudei um pouco, você vai ver, gente, meu português foi horrível, matemática, eu chutei tudo, aí você já não está. Então, o que você faz? Você abriu a prova, vai no conhecimento pedagógico, você se acha mais confortável, e ela é bem menor, são 10, ou você vai para específica, que vale 2 pontos, eu acho, né? Ela vale muito mais. São 30. Então, 30, você vai responder ela em 1h30, 1h20. Então, são 30. Você vai para ela, você já começou ali, você está animada, não cansa, você está ali raciocinando bem. Você vai para a específica, que são 30, faz ela, vai para a parte didática, faz as 10, né? Depois vai para a lei orgânica, né? Que é decoreba. Se você leu, você acerta todas. Se você não leu, aí fica difícil, né? E aí, sim, matemática, aí você deixa ela por última, né? Vai para o português e matemática, que você vai ter aí 1 hora final de prova, ou 50 minutos, você vai fazer ela em 25, entendeu? A não ser que você Hein, seja... Carlos? Mas vou te Oi. falar um negócio, lei orgânica, eu li, reli, assisti alguns vídeos no YouTube e mesmo assim é muito chato. Lei orgânica é cada coisa ali e eu não É. tenho assim, eu não tenho muita experiência com concurso, então eu não sei exatamente o que eles pedem, entendeu? Aham. Aí eu fui marcando o que eu considerei assim importante e voltava naquele assunto ali. Mas vamos ver, né, como que vai ser na hora da prova. É, Lei a lei... orgânica, eu não consegui. Eu li, mas não vou dizer assim, claro, tem assuntos que eu consegui é, Aham. gravar, né? Mas é A muito lei, grande. a lei orgânica, você estuda o que cabe ao prefeito, o que compete ao prefeito, o dia de posse dele, a residência dele, se pode ser no município ou fora, o tempo de viagem que ele pode ter, se ele faz viagem de 60 dias, ele se ausenta e ele tem que comunicar a quem, a É isso mais aí. desses dias. Esses assuntos são logo no início. Isso aí já É eu isso aí. É o que cai, é o que cai muito, muito sobre isso aí. Aí a mesma coisa vai para o vereador, depois vem aquela zona, aquelas áreas lá de distrito, que é por cor, né? Zona azul, zona não sei de quê, estudar essas áreas, né? Para ser, qual o nome que fala? Tipo,
para ser um município, precisa de quantos hospitais, de quantas pessoas votantes ali, essa lei fala muito sobre isso, tá? São pontos importantes. A Câmara, quem reuniu, as sessões da Câmara acontecem com no mínimo quanto? Se é um terço, é dois terços, tá? Reuniões, as sessões da Câmara, a tal da mesa diretora, isso aí é importante, que cai. Então, assim, não são todos, né? Você não vai ler lá toda, né? Os bens públicos em relação a doação e posse, isso aí cai também. Eu botei um e-bookzinho de 100 exercícios de lei orgânica. Vocês chegaram a ver? Eu botei lá. De provas que já foram realizadas aqui e algumas que eu montei. São 105. Eu botei lá no grupo. Isso aí eu não cheguei a ver, não, Carlos. Então, eu botei lá um tempão, já tem uns 2 meses. Eu mando hoje. Então, para vocês dar uma lida e fazer. Então, assim, vocês pontuando bem. Eu imprimi, foi a lei orgânica que você mandou no grupo. Aí foi através dela que eu estudei. Mas essas questões aí, se você puder botar hoje lá para mim, te Tá, agradeço. vou botar. Então, para quê? Para responder elas. Então, vocês têm que procurar. E bem, nessas que é só ler. É só ler. Que é totalmente diferente de uma específica, de um português, de um raciocínio lógico, que não é só ler, né? Tem que fazer inferência, tem que fazer interpretação, tem que fazer cálculo, tá? Então, quando pega lei orgânica, assim, é chupeta, porque de todos os blocos, ela é só olhar, ler, reler, ler, reler. Mas, enfim, tente ver aonde você está mais seguro e vocês começam a praticar, tá bom? Então, vamos lá. Com relação... Abriu aí a tela para vocês? Abriu. Com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, analise V ou F. O ECA garante às crianças e adolescentes não sejam considerados meros objetos de intervenção da família e do Estado, e sejam tratados como sujeitos de direitos. Tá certo? Tá errado? Vamos lá, vou esperar você responder isso aí, então. Vamos lá. Carlos, eu vou na D. D de dado. O ECA, além dos direitos individuais que são garantidos a todos, considera que a criança e adolescente estão em condições de pessoas em desenvolvimento. O ECA sentiu o direito à profissionalização, estabelece a idade de 12 anos para o início da atividade produtiva e estado de carteira assinada. Alguém mais? Professor, eu vou na letra D. Certo. 18 anos, mas tem aquela regrinha de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, né? Isso. Isso, salvo na condição de aprendiz. Vamos lá, outrazinha. Estatuto da Criança e Adolescente. A gente fez essa, né? Ou não? Parecida. Parece.
É a mesma, é da E, né? Eu acho, não sei se é E ou A, tô na dúvida, Carlos. É letra B, eu acho, não? Letra B. É B. B B de ou. bola. É a mesma, né, que a gente fez, né? B de bola. Vou ver aqui. Nossa, essa aí eu ficaria. Eu iria com base no na FBB. Acho que é a B. Acho que é a E. É, bem, bem embolado, né? Eu iria na letra B. B também. O ECA deixa o cargo da escola definir seu atendimento às crianças com deficiência. Acho que é a B mesmo. B. B. Bem casca de banana. É, B de bola. E aí, essa aí? Tô lendo aqui. D. É, eu tô achando. Eu tô achando que é essa. Eu tô achando que é o conselho, né? Acho que é o conselho. É, primeiro você vai pro conselho. Aí, se o negócio for realmente, eu acho, né? Se for grave demais, aí o conselho que vai ligar para a polícia, vai acionar outras instâncias, né? Eu acho. É isso mesmo. Primeiro vai pro conselho, tem essa ordenzinha aí para gravar na cabeça. Isso aqui a gente fez também, né? Elevação em nível de repetência que a gente fez. Olha lá. Isso aqui também. Calma aí. Fazer sozinho aí.
Complicadinho, hein? E aí, quem chuta essa salada aí? Os conselheiros eleitorais eleitos no município. Vou nascer, Carlos. Não sei se é, não, vou chutar. Eu acho que eu também iria nela, que é bem inicial, bem básico, né? As outras têm muita informação que. Eles foram eleitos agora, eu acho que tem que ter uma palestra mesmo de como organizar, né, a estrutura do conselho no município, né? Básico, sim, eu Interpretando por esse acho. caminho. Sei lá, tá bem chato. Ô, Carlos, eu não vi ainda, já saiu o local da prova? Eu não nem olhei ainda, não. É na semana da prova, semana que vem deve sair lá para Não saiu ainda não. terça-feira, segunda, terça-feira, eu vou olhar lá, mas não sai ainda não. Alguém chuta? C. Vamos ver, né? Meu Deus do céu, que vergonha pra gente. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato de infração administrativa penal contra direito aqui no adolescente. Isso aqui eu iria embora mesmo. Triste, sem olhar para trás, fazer o quê? Então tá bom, pessoal. Vou voltar aqui, tá? A Patrícia. Alguém que fala? Andréia? Fala, André. Levantou a mão aí. A Patrícia vai começar agora 9 horas, para quem for ficar, tá? É a última aula dela também, de português. Eu acho assim, concurso público é isso aí, né? Para quem fez, para quem está fazendo, para quem vai fazer, não adianta ficar mal. Um exemplo, eu estou aqui, ó, estudando, entrei num grupo, estou estudando para a prova do Senado Federal, para nossa área, que teve 2022 e vai ter 2026. Mas eu encontrei um grupo de 4 pessoas que estão estudando para esse concurso, e eu estou estudando para esse concurso, porque eu gosto de ficar estudando, e também a gente está falando de salário de 40 mil, né? 35 mil, mais vantagem. Mas só que é um concurso que é 2 vagas para o Brasil todo. Então você tem que estudar 2 anos antes, estudando devagar. E eu achei um curso até caro, é R$ 450 por mês, olha só, até lá, até 2026. Mas é aquilo, gostar, sonhar e querer ir mais, tá? Então vocês, não fique mal se o resultado foi ruim, ou para quem já fez prova agora e foi ruim, eu sei que dá uma balançada. Continue indo, estudando com calma, com paciência, vai ter arraial, né? Rever material, continue lendo, fazendo prova, 1% ao dia, meia hora, 1 hora, que esses assuntos, depois, eles começam a ficar mais suaves, você vai tendo mais sensibilidade com ele, e aí você fica mais seguro. Então, vá para a prova muito tranquilo. Não fica assim, que eu poderia ter feito mais. Não, você fez o que deu para ser feito. Você estudou o que deu para ir estudar. E assim, já é uma vitória. Você vê que a gente começou esse curso aqui, tinha umas 15. Hoje tem 6, 7 aqui, tem 5, 6, 7. Então, assim, é difícil chegar até o final, diante de tanta coisa, nesses 3, 4 meses que a gente está aqui. Tá? Então, se sinta vitorioso já, né? Obrigado pela oportunidade. A aula de Patrícia vai estar aberta, quem quiser ficar aí já pode ficar, né?
e siga, faça a prova, vamos rever onde errou. Quinta-feira eu vou botar uma série de simulados de todos os assuntos para vocês estudarem. Não sugiro que sábado, não acho bacana sábado você ficar estudando. A gente está falando de 4 horas de prova, né, no domingo. Então, vá para uma praia no sábado de manhã, vai pedalar, fazer uma ginástica, ver uma série legal, ficar com a sua família. Esquece um pouco desse negócio da prova. No domingo você acorda tranquila, linda. Carlos, tomar um remedinho para dormir. Porque toma um remedinho para acordando dormir. a noite toda. Não, relaxa. Chega lá, uma melatoninazinha, tenta relaxar. Melhor coisa. Meu Deus. E faz a prova com muita tranquilidade, tá bom? Então não fica mal, preocupado, porque é apenas uma prova que, beleza, pode mudar a vida, pode melhorar, né? Mas foi feito o que deu para ser feito, tá bom? Então eu agradeço a vocês, estou por aqui, a gente vai ter um encontro na sexta-noite, mas eu vou colocar esse simulado antes, na quinta. Quem puder fazer, encontrar sexta, para limpar um pouco. Sexta que horas, Carlos? Sexta-noite, 8 horas. Beleza. Tá? Para a gente dar uma respirada, bater um papo, ver esse simulado, os pontos mais importantes. E domingo, sábado, relaxar, e domingo ir lá para a guerra. E eu vou estar aqui na torcida, esperando mensagens positivas depois da prova. Tá bom? Alguma pergunta? Tudo certo. Não, tá tudo certo. Tudo certo? Aí eu vou mandar vou mandar o link agora aqui para a Patrícia, para ela entrar, para ela dar sequência à aula de português. E é isso, pessoal. Alguém quer falar alguma coisa? Desabafar? Não deu para estudar? E aí? Mas eu soube agora para testar também. Fazer de novo. É testado, então é testado. Então, a prova tem direto, oportunidade tem direto. A questão é que está preparado para ela, então você tem que dar continuidade. Essa de Arraial já abriu a inscrição, Carlos? Não, estou esperando abrir. Não saiu nada. Essa também não saiu assim, edital, nada não. Não, saiu uma prévia, né? Falando que definiu a banca, que é a IBAN, tudo certinho. Mas o edital ficou de sair agora, setembro, né? Mas não saiu, já está em outubro. Não sei se estão esperando acabar a eleição, ou ter agora, domingo, né? O detalhe que eu achei assim, Carlos, é que é a primeira vez assim que eu estou estudando para concurso na área de educação física, né? Uhum. É o detalhe que assim você fica meio pirado às vezes. Eu pelo menos fiquei assim, meio que na pilha, que quanto mais você estuda, mais você vê que não sabe, que você. E aí eu comecei a fazer um planejamento assim de estudo semanal, não dava conta, aí que eu ficava mais estressada ainda. Aí tinha dia que eu perdi o sono e ia para frente do computador 1h30 da manhã. Aí por fim eu fiquei 1 semana e meia sem olhar nada. Aí eu fiquei mais tranquila. E é isso, assim, é muita coisa. Então, assim, quanto mais estuda, mais coisa tem para estudar. Isso Aí eu mesmo. pensei assim, meu Deus, ou eu vivo ou eu estudo para essa prova. Não, é isso aí. Aí eu acho. larguei, falei assim, não, vou dar um tempo para minha cabeça. Aí agora voltei e vamos lá, vamos ver. Não, a ideia é essa, Raquel. É algo que a gente fala assim, eu vou, um exemplo, teve umas 2 pessoas que entraram para estudar agora, 2 semanas atrás. Aí eu falei, tem um áudio aberto aí. É bacana, mas um cara, são pessoas que, legal, dá para ir, né? Querem fazer. Mas 2 semanas para uma prova agora, né?
Acho muita matéria, a não ser que a pessoa tenha uma base muito boa. Para quem tem uma base legal, dá. Mas o concurso tem isso, né? Você vê que alguns alunos foram lá fazer prova e ficaram mal, porque, tipo assim, eu já acho bacana, você, antes da prova que você quer, você fazer uma prova antes. Eu sempre fiz assim, eu tenho um concurso, eu quero passar no Rio, mas vai ter uma prova em São Gonçalo 2 semanas antes. Eu acho ótimo, porque ali eu vou saber como que eu tô. Mas já teve vez também que eu ia tão mal que eu falei, nossa, eu tô indo fazer uma prova. Se eu fiz uma prova no município tal, como é que eu vou fazer a prova no Rio com mais inscrito? Mas é bom a gente ter esse impacto para a gente saber realmente como que está a assimilação e o domínio daquele conteúdo. Então, esse negócio de concurso público, quanto mais a gente estuda, a gente acha que a gente não sabe. Um exemplo, essa prova que eu passei agora, eu entrei do federal, eu saí de lá arrasado. Gente, eu vou ter que rodar, mas vou ter que rodar o Brasil todo. Eu já saí de lá falando assim, o próximo agora eu vou para o Amapá, né? Que eu rodava tudo fazer. E eu fiquei o domingo todo arrasado. E, gente, eu fui muito mal na prova. E realmente, eu fui mal na prova. Só que, para minha sorte, foi todo mundo mal, né? Só foi uma pessoa bem. Então, assim, todo mundo teve nota baixa, porque foi uma prova muito difícil. É isso que eu estou te falando. Não é que eu fui ruim. O nível da prova foi muito alto. Então, exemplo, a primeira fase eu fiz 69 pontos, 69% da prova. Isso é baixíssimo. A gente sabe que nota, que prova aí para você passar é 80%. Eu fiz 69% com a prova federal. Eu falei, tô fora. Só que foi todo mundo mal. Gente fez 61, 62, 63, nota baixíssima geral. Só teve um cara que fez 77. O restante, tudo baixo. Então foi todo mundo mal. Aí eu fui bem, entendeu? Então a prova, ela tem isso. Ela vai te dar um baque e às vezes também você vai mal e vai todo mundo bem. Aí você tem que procurar o quê? Melhorar. Mas a média de aprovação de município é 70% para cima. De acerto, 70, 75, 80. Agora, essa banca agora, FGV, ela não... Difícil encontrar alguém que, não sei, né? Vai encontrar alguém que vai fazer 90%. Entendeu? 100% da prova, fechar uma prova dessa. Ela é muito complexa. Mas, enfim, sucesso, positividade, tá bom? Autoconfiança, acredite em vocês.